Você saberia me dizer qual é o tipo de jejum citado em Isaías 58? O que havia de errado no jejum que o povo fazia? E quais são as lições que nós podemos aprender deste jejum nos dias de hoje? A lição de escola sabatina de hoje, com o título Companheiros de Jejum, vem levantando um tema bem interessante. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas considerações. É que Isaías 58, o que trata aqui, é ajuste de foco. Você já deve em algum momento de sua vida ter utilizado aquelas câmeras profissionais de fotografia, onde as lentes são ajustáveis. Quando você vai usar uma câmera como essa, você precisa ir ajustando o foco da lente para que a fotografia seja perfeita. Ou você já deve ter até mesmo utilizado aqueles binóculos, onde há um ajuste bem no meio, onde você pode também corrigir o foco, de um foco embaçado para um foco claro. É exatamente isso que está acontecendo em Isaías capítulo 58. Deus está corrigindo o foco do seu povo. É interessante que a narrativa diz que o povo já fazia um jejum e eles estavam fazendo tudo o que era correto diante de Deus, pelo menos aparentemente. Mas veja o que diz o verso 13 em diante. Lá diz assim: dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais de vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. A grande questão aqui é que o povo estava questionando a Deus, dizendo que Deus não estava atento para o que eles estavam fazendo. O povo estava sendo fiel e era como se Deus estivesse ignorando todas as ações leais do povo. Mas na verdade havia um erro aí. Perceba que o verso 5, Deus faz uma pergunta ao povo, e essa pergunta é a correção do foco. E o texto diz o seguinte: seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Deus faz essa pergunta porque o povo estava buscando seus próprios interesses na questão do jejum. Eles jejuavam para mostrar o quão leais eles eram a Deus. Na verdade, era um jejum de aparências. Um jejum focado no egoísmo, no próprio eu, nos seus próprios interesses. Mas aqui, Deus faz uma pergunta: seria isso o jejum aceitável? Seria isso o sacrifício que eu estou pedindo a vocês? Os versos 6 e 7 de Isaías 58 nos mostra claramente qual era o propósito de Deus para o jejum. E é interessante que aqui traz uma grande lição para nós nos dias de hoje. E o texto diz o seguinte: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Perceba que aqui, o que Deus está mostrando para o povo é que o povo deveria ser solidário, ou seja, deixar o egoísmo e seguir o altruísmo. Esse era o real jejum que Deus queria. Mas o povo, pelo contrário, estava sendo fiel a Deus, obedecendo a sua palavra e até mesmo fazendo jejuns, mas com o propósito do egoísmo, de beneficiarem a si, de serem vistos por Deus e receber de Deus a recompensa. É interessante que não é apenas no jejum que isso acontece. Isso acontece em vários itens da vida espiritual.
Muitas vezes as nossas orações não são altruístas, mas são egoístas. Até mesmo a guarda do sábado passava por esse problema de foco. O foco do povo era o egoísmo, e ao guardar o sábado, o povo buscava os seus próprios interesses e faziam a sua própria vontade. Mas é interessante que Isaías 58, 13 e 14 diz que nós deveríamos fazer a vontade de Deus e buscar o interesse de Deus no santo dia de Deus. O que está em jogo aqui é o nosso e o de Deus. E o de Deus é sempre relacionado ao próximo. Você percebe Jesus perguntando se não era lícito fazer bem no sábado? Como você guarda o sábado? Como você jejua? É interessante que a luta entre egoísmo e altruísmo estão constantemente em nossas vidas. O interessante aqui é que precisamos pegar as práticas espirituais e colocá-las na caixa do altruísmo, porque muitas vezes elas estão guardadas na caixinha do egoísmo. Que tal sermos altruístas? Pensarmos nas práticas espirituais como algo para benefício dos outros. Que tal nos doarmos mais para que mais pessoas conheçam a Cristo através de nós?